Oi, gente. Próximo dia aqui já estamos em Florença. Já estamos não, porque o trem quebrou e a gente que ia demorar 4 horas para chegar, demorou 5. Aí agora a gente já veio direto para o almoço, né? No Antico Binário, que é, como vocês podem ver, um destino muito famoso para comida. A gente já passou por alguns pontos turísticos, mas está muito cheio, então eu nem tirei o celular. Porque não dá nem para andar direito. Mas assim, tá o pico mesmo. Ó, recheado, rosbife com burrata. Tá chegando outro. Peraí. Quebrou o estabilizador. Olha que bonito. É gostoso, hein? Olha o pão. Agora a gente já passou por vários lugares de comida. Então, Antico Vinário, aí depois a gente passou no café para tomar cappuccino, que a gente não tomou café de novo. Depois a gente foi num gelato que chama Eduardo, que é uma recomendação de uma amiga nossa. E nossa, muito gostoso, hein? Indico, é na frente aqui da cúpula. E agora a gente tá onde? Né? Aqui no Duomo. E o que a gente pode dizer para vocês? Não vamos entrar, tá uma fila que tá rodando o edifício ali. E a gente vai apreciar por fora, que já é muito bonito. Senão a gente vai ficar o dia inteiro na fila. E a gente só tem um dia aqui, a gente não tem 2, 3 para ficar esperando. Vou mostrar para vocês. Algo a dizer? É lindíssimo. Bem lindo. Aqui, olhem os detalhes. Vocês conseguem ver que em cada porta em cima tem essa imagem aqui? Tem uma imagem que é uma parte da Bíblia, né? Não deixa de ser. E ali tem mais uma. Aí também tem vários. Olha, tem muito detalhe mesmo, assim, tem muitas cores. Não tinha visto algo assim até agora. Acho que essa é a impressão que dá. E aí a fila, para vocês terem uma noção, tá vendo? Essas pessoas que estão na frente do. Logo à frente. Ah, então. Não tem só este fila, entendeu? Dobra ali no. Onde eu tô mostrando pra vocês. E vai até lá atrás. E assim, tá um sol que é difícil querer ficar aqui, entendeu? Com todo o respeito. A gente queria ir, mas a gente vai tentar ver se tem outras atrações com menos fila e depois a gente volta. E um ponto importante, embora pareça aquelas igrejas de Barcelona, gótica e tal, ela foi reformada no século XIX, então ela não é gótica, mas foi inspirada nisso, tá? É uma fachada bem mais recente do que as outras que a gente já visitou. Show. Eu vou contar o que tá rolando. Tá muito cheio e a gente tá muito cansado. A gente já chegou aqui muito tarde, já tava tudo lotado. E aí a gente foi andando pela cidade, mas sem conseguir entrar nas atrações, meio que olhando em volta. Vou filmar um pouco mais pra vocês daqui em diante, mas tá com muita gente. Eu fiz assim porque alguém queria passar. E o Maia, ele tá parando em cada cafeteria que ele pode e pedindo um café, pedindo um gelato. Assim, tá uma coisa absurda. Porque a gente tá cansado, não tem onde sentar, não tem, tipo, o que fazer, assim, sabe? Que não seja ficar esperando debaixo do sol numa fila gigante pra alguma atração. Mas quem sabe agora, daqui 20 minutos, sei lá, a gente consiga. A gente vai pra Ponte Vecchio, se eu não me engano. E, enfim, outras coisas que a gente vai mostrando pra vocês. Agora a gente tá numa feira de lembrancinhas, né? Assim, mais olhando mesmo porque agora o dinheiro acabou. Agora é sobrevivência, né? Sobrevivência de gelato e comidas boas. Brincadeira. Assim, a gente só tá evitando pela quantidade de mala que a gente tá levando mesmo. E porque tá caro. Assim, 38 euros não vale, gente. Que é souvenir. Né? Presente, não é uma coisa da Gucci. Brincadeira também, porque eu sei que é bem mais caro. Mas tá tudo caro aqui. Na minha opinião, assim, acho que poderia ser a metade. Aí estaria justo. Ó, enfim, a gente chegou na Ponte Vecchio. Como vocês vão perceber, tá muito lotado aqui. Eu não sei se é um evento. Tô achando mais lotado que Roma, né? E esse é o ano do jubileu, 2025. Então, tá meio esquisito. Não sei se aqui é mais legal, mais barato, essa coisa. Um pouco, a gente sentiu que é um pouquinho mais barato, dependendo do lugar. Você consegue achar, sei lá, até o cappuccino um pouco mais barato, qualquer coisa assim. E as lembrancinhas também, né? E aí nessa ponte aqui você tem umas lojas, acho que é isso, né? Não qualquer loja.
Colexem ali. Tem lojas caras, óbvio. Patek Philippe. Pra quem não conhece, tá falando de relógios de a partir, eu acho, de 40 mil reais, 50 mil reais. Os mais baratos de entrada. Vamos lá. Não tem nem preço. Eu acho que o Patek Philippe, inclusive, você tem que ser convidado para comprar ou entrar numa lista de espera que, se não me engano, é paga também. É bonito. Eles vendem exclusividade. É que nem Hermès, né? Não, é mais exclusivo. Caramba. Tem gente que usa a compra desse tipo de relógio como reserva de valor. Vamos comprar ouro. Sei. Ó, bonito aqui, hein? Vamos ver a vista? Pra atrapalhar a foto de alguém. A gente tá atrapalhando a foto de todo mundo, porque tá tão cheio que não tem como não passar. Olha aí, ó. Que beleza. Vou tirar uma selfie aqui, hein? A gente tá indo em direção à Piazza de Michelangelo agora. E assim... Mas antes, claro que a gente queria achar um banheiro, que é muito difícil. Achar algum lugar pra sentar e banheiro na Itália. Mas eu queria mostrar pra vocês que tá uma vista bem bonita ali. Eu não sei o que é exatamente. Mas olha só. Tentar. Lindo, né? E tá assim bem difícil, porque qualquer lugar que você quer usar o banheiro, você tem que pagar 5 euros em qualquer coisa, que nem é tão bom assim. E é isso, o desabafo do dia. Olha só. Pra gente ir até lá, a gente tem que circundar. Circundar? A gente tem que caminhar ao longo desse rio, que é o Rio Arno, que é o mesmo rio da Ponte Vecchio. A gente tava ali, ó. Então, por isso que tava bonito. Porque lá tava bonito também. Então aqui não pode ser diferente. Mais fotos. O dia tá bem bonito, apesar de estar quente. Até agora a gente não tinha tido essa experiência de estar quente e ruim, sabe? Agora tá meio quente e ruim. Tipo, quente Brasil. Quente desagradável. Abafado. Exato. E esse é o resultado do caminho alternativo do Maia. É essa ladeira, ó. Vou ver aqui pra vocês entenderem. É isso de íngreme. Ai! Aí agora a gente tá realmente chegando na Praça de Michelangelo. É isso? Fizemos nossas fotos, linda vista, tudo lindo, só que vocês estão começando a ver o que tá acontecendo? Não dá pra ver. Tá chovendo. O perrengue. O perrengue que não consegue entrar em atração nenhuma. Começa a chover. Mas será? Às vezes isso é bom, né? Que aí esvazia as coisas, a gente consegue entrar no Duomo. Gente, o perrengue. O perrengue chique existe. A gente ficou aqui debaixo dessa torre, porque tá chovendo bem, assim. Tipo, não tanto o suficiente pra gente, sei lá, desistir, pegar um Uber e ir embora. Se é que existe Uber, né, nesse país. Existe Uber? Tem, mas é muito caro. Quanto que é? Cara, 4 quilômetros, 40 euros, 45 euros, é bem caro. Tem que ser uma emergência mesmo. E é bom, mas tá chovendo o suficiente pra incomodar. E aí a gente tá aqui, coberto, com várias pessoinhas, E aí é isso, assim. O único dia que a gente tem em Florença, né, Show? Mas deu pra fazer bem as coisas. Deu. Falta só bistecona agora. A gente vai comer uma bisteca fiorentina e vai tentar entrar no Duomo, se ele não fechar. Será que ele fechou já? Não, mas já viu bastante capela, né? Temos uma sorveteria 4.8 de avaliação. Santa Cross. Montando agora.
Pegamos expresso, pistache com chocolate branco e, por pressão, Ferrero Rocher. Esse é o terceiro gelado. Do dia. É isso, não é o último, tá? Mas vamos ver se é 3,8 mesmo. Ó, faz isso. Coisa linda, hein? Basílica de Santa Croce, de Firenze, que é a Santa Cruz. E aí tem essa feirinha aqui, que bacana. Assim, Provavelmente superfaturado. eu fico assim um pouco indignada. Quantas maneiras são inventadas para faturar em cima do turista? Porque é tanta coisa que a gente começa a ficar a desistir, né? Você fala, não vou gastar mais nada aqui. Mas pelo menos é bonito. Já são umas 6h30 já. Acho que tá tudo fechando já. Pelo menos dá pra dar uma olhadinha. Ai, gente, mais uma vez tudo um absurdo, né? Olha isso. 10 ovos. Quanto que tá? Converte pra gente. 12, 13, 14 reais. Um absurdo, né? Olha o tamanho desse leite, entendeu? É a tática. Quando tá caro, o que a gente faz? A gente diminui o tamanho e reduz o valor pra enganar. Aí a gente veio aqui também pra comprar uma água. Sempre frisante. Para decepção de alguns. E olha só como a Itália é pet friendly. Eu fiz carinho nele. Fiz sim. Muito fofinho. Olha o sorrisão dele. Estamos agora no Museu Interativo de Leonardo da Vinci. Vou passar brevemente aqui pelos equipamentos, mas o conceito básico é o seguinte. Leonardo da Vinci foi inventor, século XV e tal, e ele era muito criativo, mas, obviamente, as ideias que ele tinha não necessariamente podiam ser executadas na época. Por exemplo, ele pensou em equipamentos parecidos com um helicóptero, eu vou mostrar já, mas ele não tinha motor, por exemplo, a combustão, nem termodinâmico, nem nada. Então ele só tinha o princípio, a ideia. E aí esse museu veio, muitos anos depois, né? Ele já é desse século. Falou, vamos executar todos os desenhos que a gente tem dele e ver se funciona ou não. Alguns funcionam melhor, outros funcionam pior. Olha isso que legal. É um lançador de dardos, né? Gigante. Isso aqui provavelmente arrasa uma pessoa no meio, talvez um carro também. E esse aqui em particular foi executado. Não na época do Da Vinci, mas depois. Aqui também é uma máquina de tiro, que na época atirava flechas, né? Mas com certeza adaptaram isso aqui depois para atirar coisas com pólvora, né? Uma veste ele é posterior à peste negra, né? Então ele tinha acesso a documentos da época, pensou em como se proteger daquilo, né? Dos problemas sanitários. Entre outras coisas, vou passar aqui rapidinho. Então vocês podem ver que eu estou aqui, literalmente. E são coisas em tamanho real. Então aqui, por exemplo, tem um pedalinho. Ó que legal. Então a pessoa ficaria ali dentro do barco pedalando. E aí ele ia ter um barco muito mais eficiente, né? Aqui uma catapulta, mas essa aqui ela tá travada. Ou não? Não sei. Ela tá travada, ó. Tem um pininho ali. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Não consigo, nem tudo é tão interativo assim. Aí aqui, qual que é essa aqui? É o helicóptero? Não sei. Vou dar mais uma olhada. Legal, outra máquina aqui. Da Vinci parecia ser um cara muito curioso. Ele não sabia exatamente qual que era a relação entre a força do vento e a força mecânica, né, que uma pessoa exerce. Então ele criou uma coisa para testar. E aí a ideia é essa. Ele fica chacoalhando isso aqui, ele do outro lado podia estar uma vela de barco, por exemplo, podia estar o fogo para acender mais rápido. E tem um mecanismo ali, ó, no final, ó, dá para ver umas cordinhas, não sei se dá para pegar. E essa cordinha, ela aumenta a área desse pano, desse tecido lá no final. E aí eu acho que amplifica bastante o resultado sem fazer força necessariamente. E aí as gravuras originais dele, ó. O bonequinho ali na ponta e ali o soprador, né? Eu acho que isso aqui poderia ser ainda maior, né? Para efeitos práticos.
aqui no Museu Interativo de Leonardo da Vinci, uma das obras mais legais dele, que aqui eles estão chamando de ornitóptero, ou vertical ornitóptero, que na prática é um tipo de helicóptero com uma pessoa dentro, movido mecanicamente. Então aqui você tem umas hélices, né? E elas não giram, elas batem. Acho que isso aqui não vai voar, mas esse foi um primeiro esboço para aquilo ali. Esse aqui vocês já devem ter visto, que é um protótipo de helicóptero mesmo. Ele gira assim, ó, ele vai rodando. Também é bem legal. E aí tudo que está no museu são invenções que ele conseguiu fazer o protótipo ou não, né? Isso aqui eu não sei o que é. Mas parece uma furadeira. Vamos ver. Um oscilador de rotação. Eu acho que isso serve para empurrar alguma coisa, né? Sei lá, se tiver que socar alguma coisa, uma madeira muito dura, tu pode usar esse negócio aqui. Legal. Lembrando que ele é de 1500, né? Nada disso existia antes dele. Enfim, muitos mecanismos aqui, uma balança, uma outra balança. Eu acho que isso é uma balança também. E aqueles estudos de polias, né? Mas tem as polias móveis, que cortam o peso pela metade. Tem polias que não são móveis. E aí a gente pode brincar aqui. Dá pra desencaixar também as polias aqui atrás. Mas estou apertado de tempo. Legal também, cara. Engenhoso, né? Outro equipamento do Da Vinci que eu consigo ver aplicações hoje em dia é isso aqui. Ele não fez isso aqui com um propósito útil, né? O que ele queria saber é se eu aplicar uma força de 1x aqui, sei lá, 100 newtons, 10 newtons, e rodar uma vez, quantos centímetros eu consigo levantar 4N aqui, né? Ou 4x, ou sei lá, 40 newtons. Ele estava estudando formas de melhorar a eficiência de potência aplicada, né? E é legal. Aí de aplicação, cara, isso me lembra muito uma escada machine, né? Aquelas escadas de bombeiro. Acho que o princípio não é exatamente o mesmo, mas ela fica muito compacta, né? Quando eu baixo tudo isso aqui, ele ocupa um pouquinho de espaço, e aí quando eu vou girando a manivela, ele fica muito alto. Essa aqui, por exemplo, se eu não me engano, ela bate 1,40 m. Então aqui, ó, só para ter uma referência, isso aqui é um palmo meu. Isso aqui é auto-explicativo, né? Muito legal. Essas bolinhas é para girar bolinha. Bem legal. Mas não sei como usar. Ó, máquina de corte, de serrar. E é legal que você pode mexer aqui, ó. Então, imagina isso aqui numa época em que o pessoal serrava com uma lâmina só, mecanicamente, com um esforço pouquíssimo otimizado, e aí o cara desenvolve um maquinário desse. Genial. Isso aqui também é interessante, tá? Campanha de guerra, geralmente tem o pessoal que toca o tambor lá na frente, né, pra dar o ritmo da caminhada e tal. Ele pensou numa forma automática. Então, o boneco puxa aqui, né, isso aqui roda e faz o tambor bater. Aqui, um dos princípios do helicóptero, tá? O nosso de hoje em dia é de hélice, mas as primeiras versões foram parecidas com isso aqui, que é uma hélice contínua, né? Então eu vou rodar só para vocês verem. É assim, e bate um vento legal, assim, bem bacana. Isso aqui é uma... eu vou chamar de parafusadeira, não sei se é exatamente. Gira a manivela, isso aqui roda, e imagina que você precisa encaixar um cilindro em alguma coisa muito apertada. Só socando, fazer esse movimento perpendicular, não vai funcionar na mesma direção. Girando, você tem mais tração, você tem mais força. Bem legal. Entre outros mecanismos, tá? Eu vou, obviamente, ter que parar por aqui, porque eu não consigo mostrar tudo. Mas fica o convite, tá? É realmente muito legal para quem gosta de história, para quem gosta de ciência, é criativo. Pois se eu fizesse um equipamento assim e tal, saiba que você é um cara parecido com o Leonardo da Vinci. Talvez não tão genial, mas com a mesma filosofia, né?
O último equipamento que eu vou mostrar é esse aqui. E esse é especial porque eles chamam de rolo, né? A máquina de rolo. Mas você já viu isso em muitos lugares. Muitas máquinas usam esse princípio de hoje, que é o da manivela. Então você aplica uma força aqui, e aqui você coloca um material qualquer, pensando numa massa de pizza, e o rolo passa ela pelo outro lado, só que de forma uniforme e com a mesma espessura. Muito legal. Uma sala de espelhos. Não sei qual é o princípio disso aqui, mas eu gostei. Inclusive teria um em casa. Acho que a Manu teria 2. Gente, agora a gente tá no... Como chama? Janina em São Lourenço, restaurante. Pizzeria. E assim, isso em Florença ainda. É o fim do dia, daqui a pouco a gente vai pegar o trem. E eu queria falar o seguinte pra vocês, um recadinho, ó. Uma dica, na verdade, que eu acho que eu tenho pra vocês, que é a seguinte. Se vocês querem comer a bisteca alla fiorentina, venham preparados. Principalmente se você não ganha em euro. Porque é muito caro. É 75 euros o quilo. E o quilo é o mínimo que eles vendem. Tipo, não dá pra você pegar 100 gramas. Experimentei. Sabe? E é muito caro. Na minha opinião, assim, sabe? Porque se você pegar, não vai dar só isso. Porque só vem a carne. Aí o Maia falou, não, pede mais alguma coisa, porque senão vai ser só a carne. E aí meu instinto mais, como que eu falo, mão de vaca, falou, não, mas se a gente tá comendo só massa há vários dias, vamos comer só a carne. A gente vai provar isso também. E porque também os acompanhamentos são caros, né? Como é um lugar específico pra isso. Aí eu lá, né? Lá eu fui no banheiro. Sim. Aí a gente nunca tá pedindo água, porque a gente vai no mercado, compra a de 50 centavos, né? Que já pra mim já é caro. Se você multiplicar por 6 já dá R$ 3. Uma água de 1,5 litro a gente compra por menos no Brasil. Aí o que o querido faz? Water, please. A gente nunca pede água. Porque a gente já sabe. Porque eu, na verdade, eu sei, né? Aí ele falou assim, não, dessa vez vai vir de graça. Porque teve, eu acho que um outro lugar que a gente foi, o Tonarello. Fica a dica, é de graça a água e ela vem com gás. Porque elas têm uma mangueira lá. Aí ele pediu e veio essa água caríssima. 4 euros. Difícil, né? Difícil, uma água 4 euros. Mas vamos pagar, né? E foi isso, assim, só eu ir no banheiro que nada mais podia ser resolvido, porque eu tava muito apertada, não tava conseguindo aguentar pra escolher melhor o restaurante, pra ver se tem um mais barato, mais caro, não tava aguentando. Aí a gente entrou nesse e se lascou, assim, no máximo, do máximo. Na verdade, a gente pegou de 65 euros o quilo. Tem a vaca, que é 65 euros o quilo, e o filhote, que é 75. Desculpa aos vegetarianos por falar disso, mas é isso, o preço. E é caro, então assim, venham preparados. Acho que, vamos ver, né, se é bem gostoso, eu imagino que seja. Acho que vale a pena, mas assim, se você converter, você não vai se divertir mesmo. Eu já estou assim, poucas vezes, porque na Itália não tem banheiro, não tem lugar para sentar. Eu tô tendo um dia super cansativo, aí chega no restaurante e eu vou ter que pagar R$ 600 numa carne. Tá um absurdo. No T-bone. No T-bone, bem complementado. T-bone de porco, não é isso? Não, vaca. Mas bisteca não é de porco? Não é bisteca, é só o nome. Ah, tá. Então é um T-bone de boi. É isso. Enorme. E calma, pode piorar, porque é 65 quilos 65 o quilo. o quilo. Se chegar um bife de 2 quilos, Eles informam no cardápio que o mínimo é 1,2 quilos em geral. então já é mais 65. Já é mais. Entendeu? Tá, porra. Quem converte, não se diverte. Nesse caso aqui, entendeu? Eu queria que os restaurantes tivessem fechado. Eu não consegui. Pena. Você mostrou o espaço? Vou mostrar o espaço para vocês, pessoal, para sair dessa minha tristeza. Olha que lindo! Menina. É de vidro. Tá apreciando o sabor dessa água? Da Toscana. Eu prefiro a minha de 50 centavos que vem gás. Essa nem tem gás. Gente, e isso sem falar do espaço, né? Assim, que não é assim nada demais. Tá bom, show. Bom. Gente, não demorou nem acho que 5 minutos pra chegar, né? 5, 10 minutos.
Pelo menos isso porque a gente viu agora, estamos meio assim, em cima da hora pro trem, que vai ser daqui mais ou menos 1 hora. E tá bonito, assim. E eu acho que é importante comentar também que a gente tinha 3 lugares que a gente queria ir. Tudo parecidos, né? Eu não sou bom de nome, né? A gente entrou num que não era, assim, nenhum dos três. Mas é São Lourenço. É, mas tinha São Lourenço no nome, porque a gente tá no bairro de São Lourenço. Aí ele se confundiu e a gente entrou. É que a gente entrou com muita pressa no restaurante. É. Tá um pouquinho ruim, assim, pro chuchu. Pra mim tá bem bom. Concorda? Muito bom. Você de sal ou tá no grau? Delícia. É isso, muito caro. Mas parece que o sabor acompanha aqui o preço, pelo menos. Bem gostoso e suculento. Tá no limite pra mim. Comerei. Chegou o calzone gigante, ó. Vamos ver esse pão também. Se eu soubesse, eu não teria pedido, não. Já tá caro bastante, né, gatinho? Mas parece bem gostoso. E a carne, gente, eu vou comentar pra vocês. Uma delícia, muito boa. Provem. Ponto da carne. Recheado. Muito bom. Olha, estamos aqui, deu tudo certo. Estamos no trem. Quer dizer que tá tudo certo, né? Depois desse perrengue. E assim, o final da história é que a gente se sentiu meio roubado, assim, né? Foi muito caro, assim. Tipo, uma janta muito cara aqui, dos dois deu 50 euros. Essa deu 107 euros. Com a bisteca, o calzone e a água. E eles podem ter até cobrado o pão. Horrível, o pão. Ah, tirei foto. É. Cobrou, não cobrou. Enfim. E aí o que aconteceu no final? Eu só tinha 50 euros, 53 euros no Wise, eu passei 50, só pra não ficar sem nada. E o Maia tinha. Ele achava que ele tinha mais. Aí ele ficou tentando passar e recusou o cartão dele 1 milhão de vezes, 3 vezes. Aí ele falou: putz, vou ter que pagar com IOF. Passou o cartão brasileiro, com 6% de IOF. E aí depois ele foi entender que ele tava sem internet no Wise e na verdade ele tinha muito menos do que ele achava. E assim, de gelato em gelato, né, a gente vai empobrecendo. Mas assim, a boa notícia é que faltam 2 dias pra. 2 dias pra viagem acabar, basicamente. Então a gente não dimensionou tão mal. Mas eu achei, sinceramente, que meu dinheiro ia sobrar. Eu não achava que ia faltar, nem pra um dia. E aí a gente chegou aqui, quase que a gente perdeu o trem, né? Ah, faltavam poucos minutos. Eu queria tomar um último gelato pra afogar os magos. O quarto do dia. É, mas acabou que uma família antes pediu 4 pícolos, né, que é a casquinha com 2 bolas. E aí eu fiquei com medo de perder o trem. Teria dado tempo, mas o risco não compensa. Não compensa. Pedi 4 pícolos e não só isso, mas estava acabando. Os gelatos estavam derretendo já. Não tinha mais sorvete na bandeja. É. Mas é isso, assim, eu acho que de recomendação final, olha, pesquisem, vejam se vocês querem isso mesmo. Eu acho que aquele Tibone dava bem para 3 pessoas que comem bem, assim. Eu acho que eu exagerei um pouco, mas fala que consegue comer um sozinho. Mas acho que vai em 3 pessoas para não ficar tão caro, ficou muito caro. Foi, porém, o melhor Tibone que eu já comi na vida. E ele também. Eu também já comi no fogo de chão, já comi em outras casas de carne, todos muito bons, mas esse foi o melhor. Porém, muito caro, né? Acaba estragando a experiência por ser tão caro. Mas paciência. Sim, sim. Mas ainda bem que estamos em 2, né? Imagina ele tá comendo sozinho. Mas minha recomendação é comam, mas comam em mais pessoas, pesquisem melhor o lugar. É um lugar que faz bem, faz levemente mais barato. A gente até que não pagou o preço tão ruim, pelo que a gente viu dos outros lugares. Eu acho que a faixa de preço é essa mesmo. Assim, tava bem gostoso. E o calzone também, comentários, estava muito gostoso. Veio muito grande, muito maior do que a gente esperava. Eu acho que só a carne já teria dado, mas é como ela não veio com acompanhamento nem nada, a mulher ficou, você não quer mais nada, porque só a carne vai vir só a carne. Aí a gente, tá bom então. Aí a gente já queria um calzone e comer um calzone, mas assim, eu tô bem satisfeita, não poderia reclamar. Então é isso, assim, o perrengue de hoje foi intenso. A gente andou muito, tô muito cansada, tô exausta. Acordei 5 da manhã.
pra pegar o trem atrasou. Aí a gente chegou, tá andando. Quantos quilômetros a gente andou? Acho que 18 quilômetros. Hoje foi o recorde. A gente não conseguiu entrar no do ônibus, a gente não conseguiu entrar em nenhuma atração clássica, assim. O Chuchu foi no museu, eu não consegui, eu tava muito cansada. E foi isso, assim. E no final do dia a gente foi praticamente roubado no restaurante. Então, essa foi a história de Florença. Mas foi, assim, uma cidade muito linda, muito característica. Recomendo a visita.